O peso de 50 anos de ministério não se mede em sermões pregados, em almas salvas ou em templos erguidos. Ele é medido, na verdade, pelo silêncio. O silêncio que se acumula nas margens do que é dito. O vácuo deixado pelas perguntas que jamais encontraram voz no púlpito. E o volume esmagador da verdade que, por desespero ou covardia, nunca pôde ser revelada. Este peso, esta carga insustentável, era o único fardo que o pastor Elias, em seus 82 anos de vida e 5 décadas dedicadas à teologia ortodoxa, jamais conseguira depor no altar. Elias sabia que a revelação que ele estava prestes a entregar não era apenas uma nota de rodapé esquecida, uma exegese mal interpretada ou um mero detalhe histórico. Não era uma heresia superficial destinada a chocar os devotos na primeira fila, nem uma tese acadêmica fria para ser debatida em seminários empoeirados. O que Elias havia descoberto, através de um labirinto hermenêutico que durou a maior parte de sua vida adulta, era o verdadeiro mecanismo por trás da divindade humana de Jesus de Nazaré, e mais aterrorizante ainda, descobriu o porquê este segredo precisou ser sepultado sob pilhas de doutrinas, dogmas e tradições que se tornaram mais importantes que a própria fonte. Se você pensa que conhece Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, prepare-se para encarar a quimera. Pois o Jesus que a Igreja, em sua infinita e necessária burocracia, vos apresentou ao longo dos séculos, é apenas a casca polida, o ícone seguro que garante a ordem e a adesão. Mas o verdadeiro segredo, aquele que Elias guardou no mais íntimo de sua alma, sob o risco de desmantelar não apenas sua reputação, mas a própria fundação de sua fé e a de milhões, reside numa compreensão tão simples quanto devastadora. Jesus tinha um segredo sobre a natureza da existência humana que ele compartilhou apenas uma vez, num momento de fraqueza extrema, e que foi imediatamente, metodicamente, extirpado da narrativa central. O pastor Elias sentava-se agora em seu escritório, a luz fraca da tarde coando pelas venezianas que nunca pareciam limpas, iluminando pilhas e mais pilhas de comentários bíblicos com as lombadas desgastadas pelo tempo. 50 anos de ministério, 50 anos de casamentos, batismos, conselhos e funerais. Ele havia se tornado a personificação da fé inabalável para a sua congregação. Mas ele não era inabalável. Ele era um farol sobre uma rocha que ele sabia ser oca por dentro. O conflito que o consumia não era a dúvida teológica comum, o vai-vem dialético de quem busca entender o inexplicável. Não. O conflito era o peso moral de ter pregado, por 5 longas décadas, uma fé que ele sabia ser incompleta, talvez fundamentalmente falha em seu ponto crucial. A sua igreja, vibrante, com milhares de membros, era construída sobre uma base de conveniência teológica, uma verdade mastigada e pré-digerida, criada para ser palatável, mas desprovida de sua potência original. E o segredo de Jesus era justamente essa potência. Elias recordava-se do momento exato em que a fundação começou a tremer. Não foi num seminário erudito, nem na leitura de um manuscrito apócrifo proibido. Foi em um momento de profunda crise pessoal, durante uma doença grave que o obrigou a deitar-se,
e encarar o teto, despojado de sua autoridade pastoral e reduzido a apenas um homem mortal. Ele estava revisitando a passagem de Getsêmani, não com os olhos do pregador que precisa extrair uma lição de obediência, mas com os olhos do moribundo que tenta negociar com o fim. O que Jesus realmente temeu naquele jardim? O que significava a agonia a ponto de suar sangue? A teologia tradicional sempre simplificou. Ele temia o peso do pecado do mundo. Mas para Elias, prostrado em sua cama de enfermo, essa resposta parecia vazia, quase publicitária. Um ser divino, plenamente consciente de seu destino e propósito cósmico, seria realmente levado ao colapso físico por um fardo que ele estava destinado a carregar? Havia algo mais. Algo inerente à natureza da encarnação, que a Igreja havia convenientemente sublimado. Elias começou a puxar o fio da meada. Ele se afundou em textos originais, não apenas os canônicos, mas os fragmentos, as notas de rodapé dos pais da Igreja que foram posteriormente marginalizadas, os desvios linguísticos no aramaico e no grego koiné que apontavam para uma mudança sutil, mas cataclísmica, de significado. O Jesus que ele redescobriu era um ser que havia chegado a uma conclusão sobre a humanidade que a própria humanidade não estava preparada para aceitar. O pastor Elias fechou os olhos. A revelação não estava na divindade de Cristo, que era inegável para ele, mas na sua humanidade total. O segredo mais profundo de Jesus não era sobre sua origem celestial, mas sobre seu potencial terreno. Havia um ponto de inflexão na vida de Jesus, um momento de autoconhecimento absoluto que desvendava a verdadeira herança da humanidade, um potencial que a estrutura eclesiástica organizada, ao longo dos séculos e por razões de controle social e doutrinário, havia sistematicamente negado à congregação. Esta negação não era maliciosa em sua origem, era pragmática. Entregar essa verdade, percebeu Elias, seria dar a chave do reino não a um clero seleto, mas a cada indivíduo, desmantelando a necessidade de intermediários, de templos físicos e de sistemas de crença rígidos. Seria anarquia espiritual, e a Igreja, enquanto instituição, não podia permitir tal descontrole. Durante a maior parte dos seus 50 anos, Elias havia mantido a fachada. Ele havia pregado sobre amor, redenção e sacrifício, usando as palavras corretas, entoando a cadência esperada. Mas a cada sermão, o cinismo crescia, um tumor lento e silencioso. Ele se sentia como um ator, vestindo a túnica de profeta, enquanto por dentro sabia que o roteiro estava sendo usado para esconder a cena mais importante. Ele estava, essencialmente, negando a seus fiéis o acesso ao poder fundamental de sua própria fé. Era preciso entender que Jesus, ao final de sua jornada, não estava apenas sacrificando a si mesmo. Ele estava demonstrando o que é possível quando a humanidade atinge sua maturidade existencial plena. O segredo era um ato de espelho, uma projeção do que o homem pode ser e não apenas o que ele deve adorar. O peso desses anos, dessa pregação incompleta, havia deixado marcas físicas em Elias. As mãos tremiam, não por senilidade, mas pela tensão de 50 anos segurando o explosivo. Ele tinha visto inúmeros fiéis lutando com a dúvida, com a sensação de insuficiência espiritual, buscando um poder que lhes era prometido, mas jamais alcançável.
E Elias sabia por que eles falhavam. A instrução para acessar esse poder estava faltando no manual. Ela havia sido arrancada na impressão. Ele precisava falar agora. Não havia mais tempo para o conforto da mentira piedosa. A idade, a proximidade do fim, conferia-lhe uma liberdade aterrorizante. O que lhe fariam? Excomungá-lo. Ele já estava excomungado em sua própria consciência. A revelação não era sobre a segunda vinda, nem sobre os detalhes do paraíso. Era sobre a primeira vinda, sobre o impacto imediato e irreplicável de sua vida terrena. Elias inclinou-se sobre sua mesa, os olhos fixos num antigo volume de comentários de Orígenes, sublinhado e anotado em tinta desbotada. O ponto crucial, o nó górdio de toda a teologia, não estava na crucificação, mas no que veio imediatamente antes. Estava na compreensão, no insight que permitiu a Jesus caminhar para a cruz, sem o terror que a carne ditaria, mas com a calma de quem domina as regras do universo interior. O segredo não era a divindade manifesta, mas a humanidade realizada. E essa realização era acessível a qualquer um. A tarefa de Elias agora era desenterrar essa verdade do sepulcro doutrinário onde ela foi depositada, coberta por séculos de interpretação literal e apego à forma. Ele estava prestes a pegar o martelo e bater nas colunas da instituição que ele havia ajudado a construir, tudo em nome de liberar o potencial humano que o próprio Jesus encarnou e ensinou. O pastor Elias ajeitou o microfone na pesada escrivaninha de carvalho, preparada para a gravação que ele sabia ser seu testamento e possivelmente seu anátema. Seus dedos roçaram a capa do livro, onde uma anotação quase ilegível, datada de 1974, dizia: "Se o homem soubesse que ele já é, ele pararia de procurar." Essa frase era a chave, era a porta. O segredo mais profundo de Jesus reside na absoluta e aterradora verdade de que ele não veio nos salvar de nós mesmos, mas nos salvar para nós mesmos. E para entender a magnitude dessa inversão, para compreender por que essa verdade foi o maior risco que o cristianismo jamais enfrentou e por que a Igreja teve que escondê-la com tanto zelo, é preciso mergulhar fundo na única passagem que demonstra a humanidade de Cristo sem reservas, despojada de qualquer milagre, e que aponta para o caminho que foi vedado a todos nós. Eu vos peço paciência. A verdade é um peso, mas é um peso que, uma vez aceito, nos liberta. Na parte que segue, iremos dissecar o momento exato em que Jesus revelou a um único discípulo o verdadeiro segredo de sua força, e como a omissão desse momento redefiniu a fé ocidental para sempre. Prepare-se, pois o alicerce está para ruir, e a construção que resta é a única que realmente importa. O silêncio que se instalou na sala não era de reverência, mas de uma expectativa tensa, quase palpável, como o ar antes de uma tempestade elétrica devastadora. Após meio século de ministério, após ter navegado pelas águas turbulentas da ortodoxia e da heresia, o pastor Elias estava prestes a entregar não uma lição de catecismo, mas o mapa definitivo que ele havia desenterrado dos escombros da religião organizada. O segredo que sustentava a totalidade da vida de Cristo. Aquele que a Igreja institucional havia, por necessidade de sobrevivência e poder, convenientemente enterrado.
Elias ergueu a cabeça. Seus olhos, que pareciam ter absorvido a luz de inúmeros amanheceres passados em oração, fixaram-se em um ponto distante, além das paredes do pequeno e empoeirado escritório. Ele não estava mais falando para a pequena audiência reunida. Ele estava respondendo a um chamado que havia ressoado em sua alma por décadas. O primeiro gancho havia sido lançado na parte 1. A fé não funciona se não for baseada no que é perigoso. Agora, ele preparava o nó corredio. O segundo gancho veio lento, pesado e irreversível. O problema, ele começou, sua voz um pouco mais forte agora, carregando a autoridade de quem não tem mais nada a perder. Não é que tenhamos perdido a divindade de Jesus. Nós a elevamos demais, a ponto de ser inatingível, intocável e, francamente, inimitável. Nós transformamos o Cristo do Calvário em um ícone dourado e distante, perfeito para altares, mas inútil para a lama das nossas vidas. O segredo que a Igreja teme e o que define a diferença entre o cristianismo de Jesus e a religião que construímos em seu nome é a sua escolha ativa e intransigente pela mais absoluta e radical vulnerabilidade. A contextualização se deu no contraste. O mundo antigo e o mundo moderno veneram a força, a invulnerabilidade, o poder que esmaga a oposição. Jesus, o Filho de Deus, era a própria personificação do poder que criou o cosmos. No entanto, o problema, o conflito central da narrativa evangélica, é que ele não usou esse poder para se proteger, nem para se elevar, nem para se defender. Pelo contrário, ele o usou unicamente para o benefício alheio. E, mais crucialmente, ele se despojou dele na exata medida em que a ameaça a si próprio aumentava. Pensem bem, Elias insistiu, batendo levemente na capa do evangelho que tinha em seu colo. O conflito não está na tentação de Satanás no deserto. Está na tentação sutil e constante de usar a divindade para escapar da humanidade. E Jesus recusou essa fuga a cada passo. O conflito é a kenosis, o esvaziamento de si mesmo, levado não apenas ao ato final da cruz, mas ao cotidiano, a escolha de andar a pé, de depender de doações, de chorar abertamente, de se permitir ser traído e ferido. Os open loops que pairavam desde o início, o motivo pelo qual o ministério de Elias falhou em alcançar a profundidade desejada, o ponto de ruptura entre teologia e vida, começaram a se fechar dolorosamente. O segredo era a chave que explicava por que a Igreja, ao acumular riqueza, prestígio e influência política, falhava catastroficamente em replicar o impacto transformador do Mestre. Instituições são construídas sobre a solidez e a invulnerabilidade. O reino de Jesus foi fundado sobre a areia movediça da dependência divina e da completa exposição humana. O desenvolvimento escalou a partir deste ponto. Elias detalhou como a história da Igreja é essencialmente a história da tentativa de reverter a vulnerabilidade de Jesus. Constantino deu-lhe o poder militar, a Idade Média, o poder temporal e a riqueza, a Era Moderna, o poder acadêmico e a aceitação social. Em cada etapa, o custo foi o apagamento do segredo. Nós adoramos um Deus que, por definição, não precisava de nada, mas que escolheu experimentar a necessidade em sua forma mais crua. O pastor disse, quase sussurrando, mas com uma intensidade cortante. Ele tinha a legião de anjos à sua disposição no Getsemane, mas escolheu a agonia solitária. Ele podia ter silenciado Pilatos com um trovão, mas escolheu o silêncio do Cordeiro. O poder de Jesus não estava na sua capacidade de evitar a morte e a humilhação,
mas na sua vontade inabalável de abraçá-las como o caminho supremo para a redenção. Aqui, Elias introduziu o Pattern Interrupt. Ele não citou um versículo grandioso ou um milagre famoso, citou a lavagem dos pés. Observem a cena. O Mestre, o Criador, o Logos encarnado, ajoelha-se. Não há pompa, não há cânticos de louvor. Há apenas a água fria e a sujeira dos pés. A glória de Deus naquele momento não estava em sua onipotência revelada, mas em sua humildade manifestada. O segredo não é o que ele podia fazer, mas o que ele escolheu não fazer para se proteger. O reengajamento ocorreu quando Elias, levantando-se da cadeira, se postou diante da plateia como um monumento vivo de 50 anos de arrependimento. Vocês querem saber o segredo mais profundo de Jesus? Aquele que o Evangelho grita em cada página, mas que nossas liturgias e prédicas tentam abafar. Preparem-se para a conclusão que destrói a religião e liberta a fé. O clímax. Elias fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo a força de meio século de testemunho. O segredo mais profundo de Jesus. Ele proclamou, com uma voz que agora era clara e final. Não era a sua identidade divina, que era a sua realidade inegociável, mas a sua disciplina suprema em não usar essa divindade para se isolar da dor humana. O segredo é que ele não apenas se fez homem, ele se fez o homem mais exposto, o mais vulnerável, o mais servil de todos, precisamente para demonstrar que a glória de Deus só pode ser revelada através do ato de perda total e voluntária de autopreservação. A teologia chama isso de amor ágape, mas na prática é o abandono da armadura. O segredo é que para Jesus, a verdadeira força não reside em evitar o sofrimento, mas em caminhar através dele com o propósito de servir, mesmo que isso signifique ser ridicularizado, cuspido e crucificado. A glória de Jesus não estava em transformar pedras em pão quando estava com fome, mas em aceitar a fome para que, através de sua fraqueza, a plenitude fosse revelada. Essa era a revelação que fechava todos os loops. O motivo da ineficácia dos ministérios ambiciosos. Eles buscavam poder e influência, construindo impérios de invulnerabilidade. O segredo de Jesus exige que se construa um serviço de vulnerabilidade radical. O discípulo é chamado a imitar não o Jesus triunfante da ressurreição, que viria depois, mas o Jesus humilhado do Getsemane e da cruz. Isso significa que, para seguir Jesus, devemos abraçar o risco de sermos feridos, ridicularizados, mal interpretados e, sim, fracassados aos olhos do mundo. Por que demorei 50 anos para entender isso? Elias perguntou retoricamente, as lágrimas escorrendo por suas rugas. Porque é um caminho que desmantela o ego pastoral, que exige que eu abandone o púlpito elevado e desça aos pés sujos. É o segredo que aniquila a necessidade de sermos bem-sucedidos pelo padrão mundano. A conclusão veio rápida, destituída de qualquer floreio retórico, como um golpe final de martelo. O segredo definitivo de Jesus é a sua prática de não autopreservação. Ele não estava apenas disposto a morrer. Ele se colocou intencionalmente em posições de alto risco e baixa defesa, porque o reino de Deus não é defendido por espadas ou por cofres, mas pela entrega radical e desarmada. Seguir Jesus significa correr em direção ao sofrimento alheio,
desprovido de qualquer garantia de conforto ou segurança pessoal. O pastor Elias sentou-se novamente, o peso de 50 anos de glória fugaz, substituído pela leveza da verdade final. Ele tinha falhado em muitas coisas, mas naquela noite ele havia exposto a única coisa que importava. O caminho para o coração de Cristo passa pela aceitação da nossa própria e humilhante necessidade de ser servido, e nossa urgente necessidade de servir desinteressadamente. A chamada específica para a ação ressoou pela sala silenciosa, não como um pedido, mas como um comando irrevogável para aqueles que ouviram o segredo. Agora que vocês ouviram o segredo, que o poder de Deus é perfeito na fraqueza e que Jesus escolheu a vulnerabilidade como seu púlpito e sua coroa, voltem para suas vidas. Deixem de lado a busca por plataformas de segurança. Abandonem a necessidade de serem respeitados ou temidos. Vistam a toalha do serviço, ajoelhem-se e procurem os pés mais sujos que puderem encontrar. A verdadeira revelação de Jesus não está em um livro selado, mas no ato de se despojar de tudo que você usa para se proteger. Vá e pratique a vulnerabilidade, pois é lá, e somente lá, que o segredo mais profundo do Mestre se manifesta.